Povo lindo, bom dia, a paz do Senhor, amém, irmãos? Que Deus vos abençoe grandemente nesta madrugada de sábado já, né? Louvado seja Deus, né, irmãos? Que você possa encontrar no Senhor tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que Deus também, que no coração de Deus, né, irmãos, há uma expectativa, né? De nós aceitarmos aquilo que Ele tem para nós, né? Que você possa alcançar a expectativa do coração de Deus, né, irmãos? Que você possa dizer sim para Ele, dizer sim para a obra de Deus, que você possa obedecê-lo, né? Que você possa adorá-lo também, né? Não só hoje, mas que você se posicione nessa direção, né, irmãos, de adorar somente ao Senhor, né? Em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio, que o Senhor vos abençoe, aonde quer que os irmãos e as irmãs estiverem, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra aqui em Números, capítulo 16, do versículo 8 ao 14, diz assim, olha, a rebelião de Corá, de Datã e Abirão, diz assim, olha, e disse mais Moisés a Corá, ouve agora, filhos de Levi, porventura poucos para vós é que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar-se a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, está perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação, congregados, estais contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Porventura pouco é que nos fez subir de uma terra que mana leite e mel, para nos maltrataste neste deserto? Senão que também totalmente te assenhoreis de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor. Eu vou ler o 15 também, né? Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Aleluia. Glória a Deus. Que terrível, né, irmãos? Ali, Deus tinha dado uma direção para aquele povo, né? Deus tinha dado uma direção para Moisés, né, irmãos? E Corá, Datã e Abirão começam o quê, irmãos? A motivar uma rebelião contra o líder Moisés, né? E Deus, irmãos, Ele não é Deus de divisão, de confusão, nem de separação, né? A única separação que Deus permite, irmãos, é da nossa vida com o mundo, né? Essa separação, Deus, Ele permite, né? Que nós nos separemos, nos santifiquemos, né? Mas é algo terrível, né, irmãos, que gera no coração de muitos, no meio de muitas lideranças, né? As pessoas começam a enciumar, invejar o cargo de outras pessoas, né, no meio das empresas, né, começam a se rebelar contra o dono, contra o proprietário, né, irmãos, contra o líder, né? E é algo terrível, né, irmãos, porque a Bíblia diz que um reino dividido, uma casa dividida, ela não prospera, né? Ela não subsiste, ela não permanece, né? E aqui a palavra de Deus diz que, infelizmente, né, irmãos, a rebelião contra uma liderança instituída é comum até o dia de hoje e acontece pelos motivos mais diversos, né, irmãos, infelizmente, né?
pela vaidade, pela ambição, né? Aqui conta-se uma história, né, irmãos, que certo cristão assumiu uma posição de chefia em um novo local de trabalho. Em pouco tempo passou a enfrentar oposição de determinada pessoa que desejava um tratamento especial indevido. Numa reunião com todo o grupo envolvido, o líder não se defendeu, mas apenas ouviu o opositor e os seus partidários. Preferiu deixar que Deus agisse, em vez de tomar as suas próprias providências. A maioria do grupo apoiou o líder e ele pôde continuar o seu trabalho. Meses depois, para surpresa de todos, o tal opositor foi preso por falcatruas. Vários colegas acabaram ressaltando o impacto que a postura pacificadora de seu líder teve sobre eles. Com seu silêncio, ele pregou o melhor sermão que já ouvimos. Né, irmãos? Que lindo, né? Então, irmãos, nós temos que ser pacificadores, né? Não criadores de rebelião, não criadores de situações de divisão, né, irmãos, de contenda, né? Aqui em Romanos, o Senhor, ele diz que, Romanos 14, né? Romanos 14, 19, diz assim aqui, a palavra do Senhor, né, irmãos, né? Então, irmãos, nós não precisamos justificar o nosso cargo. Olha, eu sou pastor, olha, eu sou diácono, eu sou levita, né? Olha, eu sou o profeta, né? Olha aqui o que diz aqui a palavra do Senhor, Romanos 14, 16, diz assim, ó, não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Porque nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Misericórdia, né, irmãos? Então aqui, irmãos, né, Moisés também fala sobre a história de Moisés, né? Que Moisés era o líder instituído por Deus sobre o povo de Israel. Então, irmão, muitas vezes você que está me ouvindo, né? Você não aceita a atitude do teu pastor, do teu líder, né? E você se considera mais santo, mais honesto, né, irmãos, do que essas pessoas que estão na frente, né? E é terrível porque, irmãos, se ele está ali é porque Deus colocou ele ali, né? Se ele está ali é porque Deus permitiu que ele estivesse ali. Né, irmãos? Então, quem somos nós para se levantar contra a liderança, né? Foi Deus que colocou, é Deus que vai tirar, né? Nós não podemos estender as nossas mãos, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que aquele que se levanta, aquele que toca no ungido de Deus, aquele que toca, né, irmãos, numa liderança, né? O braço seca, né? Traz maldição sobre si, né, irmãos? Traz algo terrível sobre a vida desta pessoa. Então, irmãos, quantos e quantos nas igrejas, infelizmente, a gente vê, né? Que não aceita a liderança, se acha mais santo do que o outro, mais santo do que aquele que está na frente do trabalho, pagando o preço ali, tentando acertar, né, irmãos? Bem ou mal, a liderança está tentando acertar, né, irmãos? E muitos ficam se levantando contra, muitos ficam orando contra, né, irmãos? Muitos ficam querendo estar no lugar daquela pessoa e não sabe o preço, né, a renúncia que ela está tendo ali para estar naquele lugar, né, irmãos? Muitos querem a posição que o outro tem, mas não querem pagar o preço que aquela pessoa está pagando, né, para estar ali. E se ela usou de má fé, irmãos, e se ela trapaceou, se ela usou de má fé para alcançar o cargo,
mais dias, menos dias, né? Você não precisa se preocupar com o mal, né, irmãos? Você não precisa, porque a pessoa que pratica o mal, ela vai se destruir ela mesma, né? Ela mesma ela vai se destruir. Mais dias ou menos dias, o mal vai vir sobre ela e vai alcançar a vida dela, né? E ela mesma vai se destruir, né, irmãos? É automático isso, né? Então, assim, que você confie no Senhor, né, irmãos? Que você seja de Deus, que você seja pacificador, né? E quantas pessoas querem ali, né, irmãos? E aí, o que acontece? Se levanta contra a liderança, contamina muitos dentro das igrejas, dentro das empresas, né, irmãos? E faz aquele motim contra o líder, contra a empresa, contra a igreja, contra o ministério, né, que foi constituído por Deus e não pelo homem, né? A obra é de Deus, não é nossa, né, irmãos? E nós vamos passar, né? Nós vamos passar, né, irmãos? Tudo passa, né? Nada é para sempre. E aí essas pessoas saem, acham que são mais santas, querem abrir o seu próprio ministério sem a direção de Deus e vão criando escândalo, né, irmãos? Vão criando aí, escandalizando a obra de Deus. A obra de Deus, irmãos, ela é santa, né? Ela é algo sobrenatural sobre as nossas vidas. A essência da obra de Deus, irmãos, para nós sermos salvos, né? É o arrependimento, né, dos nossos erros, dos nossos pecados. E quem que não erra, né, irmãos? Quem que não erra, né? Quem que não erra? Todos nós somos falhos, né? E nós somos dependentes do Senhor. É Deus, é nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós, né, irmãos? É nós que precisamos do Senhor, né? Infelizmente, aí vão se abrindo, né, irmãos, né? Muitas e muitas igrejas, né? Só para o reino de Deus, ultimamente, não tem crescido da maneira que Deus gostaria que crescesse, né, irmãos? Aí essa pessoa se rebela contra o ministério, ela abre uma igreja, né? Um templo ali, e ela começa o quê, irmãos? Tirar membros daquela igreja que ela saiu. E ela começa a tirar membros das outras igrejas, né? Começa a pescar em aquário dos outros, né, irmãos, né? E ela começa o quê? Desestruturar a vida de muitas pessoas. E aí o que acontece, irmãos? O reino de Deus não cresce, ele incha, mas ele não cresce dessa maneira. Né? Com tantas pessoas aí no mundo que tem para se ganhar, né, irmãos? Nós não precisamos mexer no membro de ninguém, a não ser que aquela pessoa saia do lugar, né, irmãos? E venha até nós, né? Buscar ajuda, né? Nós não vamos desamparar, né? Nós não vamos deixar de acolher aquela pessoa. Mas, irmãos, jamais nós precisamos mexer naquilo que é dos outros, né? Aquilo que Deus já fez uma obra. Se Deus plantou uma pessoa naquele lugar, quem somos nós para ir lá e arrancar aquela pessoa daquele lugar, né? Quem somos nós? O sangue delas vai estar sobre a tua vida, que está tentando arrancar alguém de algum ministério, né, irmãos? Porque você não vai mexer só com a vida espiritual daquela pessoa. Você vai mexer com a vida financeira, sentimental. Você vai mexer, irmãos, com toda a estrutura que ela tem. E se você tentar arrancar ela de lá, ela vai perecer, você vai perecer. O mal que você vai estar fazendo vai vir sobre você. E você vai tentar fazer com que essa pessoa, essa família também pereça sem a direção de Deus. Porque é Deus que planta cada planta, né, irmãos? É Deus que coloca, é Deus que vai tirar também. E ali a Bíblia diz, né, irmãos, que Corá, Datã e Abirão, aí Moisés o que também, irmãos? Ele fica brigando? Não, ele vai orar, né? Ele chama eles para orar, eles não quiseram orar, eles não quiseram subir, eles se rebelam. Não, nós não vamos, né? E Moisés chama eles para orar. E tão tremendo, né, irmãos, que eu sempre falo isso, né? Há dois tipos de igreja, aquela que obedece e aquela que não obedece. Há dois caminhos, né, irmãos? Ao bem e ao mal, né? Ao céu e ao inferno, né? E qual das duas igrejas você está participando?
daquela que obedece, daquela que se submete, daquela que depende de Deus e vai orar, né, irmãos? E você é um instrumento de paz, não de confusão, não de contenda, ou, né, você é um instrumento para criar rebelião, escândalo no meio do reino de Deus, né? Então que você possa, irmãos, discernir os assuntos, né? Aqui a Bíblia diz que Moisés ele vai orar e ele tinha intimidade com Deus e Deus responde de imediato, né, irmãos? É Deus que defende a obra, né? Por mais que nós amamos a obra de Deus, queremos defender, mas Deus não precisa da nossa intervenção, irmãos. Deus é Deus suficiente, poderoso para defender o seu reino, a sua obra. E no último dia a Bíblia diz que Deus vai fazer separação daquele que serve e daquele que não serve, né? Aleluia, né? Olha, aqui, olha, Moisés ele é desafiado por um grupo descontente com as tarefas. Irmãos, muitas vezes você está descontente com aquilo que foi colocado para você fazer. Mas se você não obedecer no pouco, né, irmãos, como é que Deus vai te colocar sobre o muito, né? Se você não obedece o pouco que Deus colocou nas tuas mãos, como é que Deus vai te honrar, né, irmãos? Moisés estava aqui honrando a Deus naquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E estava criando inveja na vida de muitos ali, né? Olha, em vez de se defender, Moisés mostra a Corá e seus aliados que todos tinham sido escolhidos por Deus. Você que está me ouvindo, irmãos, você também é escolhido por Deus. Você tem a oportunidade de fazer aquilo que é certo, né? Você tem a oportunidade de fazer aquilo que é bom, daquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. Mas se você não fizer, né, irmãos, né, olha, escolhido por Deus, o que era uma honra, uma grande honra. É uma honra você ter sido escolhido por Deus, irmãos. Né? Que você possa acatar no teu coração, né? E se você está com um pensamento, né, irmãos, de se rebelar contra a tua liderança, né? Está repreendido isso em nome de Jesus, né? Não faça isso, né? Lave o teu coração com a palavra de Deus. O Espírito Santo vai te convencer, né, irmãos, a colocar nas mãos de Deus, para que você, olha, a rebeldia deles nada mais era do que a revolta contra o próprio Deus. Porque você está se revoltando, irmãos, não contra o líder, mas contra o próprio Deus que está agindo na obra, né? Então, assim, nem tudo sai da maneira que nós queremos, né, irmãos? Para nós terminarmos aqui, olha, né? Olha, nós possamos o quê, né, irmãos? Nos inspirar, né? Olha, Moisés, né, ressalta a postura mansa aqui, né, de Moisés. Ele não se preocupou em defender seus direitos como líder. Isso é um exemplo a ser imitado pelos cristãos. A vida familiar, no trabalho, no relacionamento com os vizinhos. Mais importante do que afirmar nossa posição é ter como alvo levar a paz, né, irmãos? A alegria, o conforto às pessoas, né? Isso muitas vezes exige o próprio pacificador pague o preço pela sua manutenção da paz. Então, né, irmãos, até para ter paz, nós temos que pagar o preço, né? Muitas vezes é melhor, né, irmãos, olha, é melhor se calar do que ter razão, né? É melhor, né, irmãos, né, você quer ser feliz ou você quer ter razão, né? Se você quiser ser feliz, você vai abrir mão de muitas coisas, de muitas picuinhas, e você vai ser feliz, né, irmãos? Mas se você quiser ter razão, você vai ficar criando problema em tudo quanto é situação, né? E você vai ter razão, vai mostrar que tem razão, mas não vai mudar a situação, né, irmãos? E talvez vai criar muitos problemas com isso toda hora, né? Então seja um pacificador, né, irmão? Seja um instrumento para a paz, não para a confusão nem para a rebelião, né? Porque Deus abomina, né, irmãos, a rebelião, né? Deus abomina o mal, né? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, o Senhor que sonda os corações, Pai, o Senhor que sabe a intenção do coração de cada um, ó Deus. Senhor, aonde tiver um demônio agindo na mente dessas pessoas, Pai, aonde tiver uma situação sendo criada
para se rebelar contra a tua obra, contra a liderança, contra os ministérios. Senhor, seja repreendido nesta madrugada. Pai, seja repreendido, Senhor, toda rebeldia no meio do teu povo. Pai, toda má intenção, Senhor, todo ciúme, toda inveja, Pai, seja repreendido. Todo espírito de divisão, de contenda, de separação, Senhor, Pai, seja repreendido em nome de Jesus, ó Deus. Pai, Senhor, desarma os espíritos, Senhor. Pai, desarma, Senhor, a má intenção nos corações desta madrugada. Senhor, entra com a tua providência, traga arrependimento, Senhor, no coração do teu povo. Repreende, Pai, esses rebeldes. Pai, assim como o Senhor agiu na vida de Corá e daqueles que se rebelaram contra a liderança de Moisés. Meu Deus, se levante, ó Deus, e traga a tua justiça. Se levante, Pai, e defenda a tua obra. Mostra, Senhor, que é o Senhor que manda. Pai, contra a nossa nação também, todos aqueles que querem destruir aquilo que o Senhor construiu, Senhor. Pai, todos aqueles que tentam impedir da tua obra crescer, Senhor, que eles sejam repreendidos na sua própria maldade. Pai, que todo este mal caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, abençoa os líderes, dê sabedoria, dê graça, dê força, para que eles possam atingir o propósito, Senhor. Pai, abençoa os pastores, abençoa os obreiros que fazem a tua obra com amor, ó Deus. Pai, ajuda eles, cobre eles com teu sangue, Senhor. Pai, que todo mal contra as nossas vidas, toda língua afiada, toda arma forjada contra nós, contra o teu reino, Pai, seja repreendida nesta madrugada, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós te pedimos, abençoa o teu povo. Pai, que o teu reino venha crescer, ó Deus. Pai, em número e quantidade e qualidade, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe no nome de Jesus.